Essa é a cadeia transportadora de elétrons, é onde vai acontecer a produção, a essência da produção de ATP, vai ser aqui. Bom, o que a gente precisa entender dessa cadeia transportadora de elétrons? Já comecei a falar, que é onde acontece a produção de ATP, efetivamente. Primeira resposta, os NAD H pegou os hidrogênios. Da onde? Pegou os hidrogênios do ciclo de Krebs. Mas também vem NAD H, que veio também da via anaeróbia lática, porque lembre-se que na sexta reação da via anaeróbia lática também tem a produção de hidrogênio. Então, o NAD H traz os seus hidrogênios, que dentro do hidrogênio também tem elétrons, para a cadeia transportadora de elétrons. E o que é essa cadeia transportadora de elétrons? Nós temos na cadeia transportadora de elétrons 4 complexos, a gente chama eles de citocromos, e uma atividade enzimática aqui, que é a ATP sintase. Ela é responsável pela formação efetiva do ATP. Vamos entender a resposta agora dentro dessa cadeia transportadora de elétrons. O NAD traz o seu par de elétrons, por quê? Porque em cada hidrogênio nós temos o par de elétrons. Então o NAD H traz o seu hidrogênio para o complexo 1. E o complexo 1 utiliza esses 2 elétrons para bombear 4 prótons H+, para o espaço intermembranoso. O complexo 1 utiliza a energia dos elétrons, por quê? Porque os elétrons contêm a energia. Então o complexo 1 utiliza a energia desses 2 elétrons e bombeia 4 prótons H+, para o espaço intermembranoso. E agora esses elétrons são passados pela ubiquinona para o complexo 3. Ah, mas e o complexo 2? É só para o FAD. Então no complexo 1, esses elétrons são passados pela ubiquinona, que leva até o complexo 3, que utiliza também de novo desse par de elétrons, desses 2 elétrons, para bombear mais 4 prótons H+, para o espaço intermembranoso. E depois o citocromo C leva esses 2 elétrons para o complexo 4, mas agora a energia dos elétrons já diminuiu, então o complexo 4 só consegue bombear 2 prótons H+, para o espaço intermembranoso. Então ao todo foram bombeados 10 prótons H+, vindo do NAD H. E por que é importante a gente saber isso? Porque para cada formação de um ATP, eu preciso de 4 prótons H+. E por quê? Porque dentro da célula eu já tenho o ADP. O que eu preciso agora é unir o ADP com o fosfato inorgânico e formar o ATP. Mas para isso, eu preciso que o fosfato inorgânico entre para dentro. E como que ele vai entrar para dentro? Na imagem não tem aqui a figurinha, mas eu tenho aqui um carreador de fosfato. Que é por onde esse fosfato vai entrar, para se combinar com o ADP e o fosfato inorgânico e formar o ATP. Como que esse fosfato inorgânico entra? É atraído por um próton H+. Atraído por um próton H+. Então um próton H+ entra e traz o fosfato inorgânico. Então eu já tenho agora o ADP mais o fosfato inorgânico. Pronto, agora o que eu preciso é que a enzima ATP sintase gire e agora una esse ADP com o fosfato inorgânico formando ATP. Como que vai acontecer isso? Quando entra 3 prótons H+, entra pela enzima ATP sintase, ela gira. Então repare que 3 prótons H+ entrando faz a enzima ATP sintase girar e unir esse ADP mais o fosfato inorgânico. Então, para cada 4 prótons H+, eu tenho a produção de 1 ATP. Logo, se o NADH bombeou pela atividade dele, complexo 1, que bombeou 4 prótons H+, complexo 3, que bombeou 4 prótons H+, e o complexo 2, 4, que bombeou 2 prótons H+, então 4 do complexo 1, 4 do complexo 3 e 2 do complexo 4, eu vou ter o quê? 10 prótons H+, sendo bombeado. Para cada 1 ATP, eu preciso de 4 prótons H+. Por quê? Um próton H+ traz o fosfato inorgânico e outros 3 faz a enzima ATP sintase girar. Então, logo, para cada NADH, eu tenho a formação de 2,5 ATPs.
E para o FADH2? O FADH2, ele traz os seus hidrogênios, que tem os elétrons, para o complexo 2. Não passa pelo 1, passa direto para o complexo 2. E agora o complexo 2 passa esses 2 elétrons para o biquinona, que leva para o complexo 3. E agora o complexo 3 bombeia 4 prótons H+, para o espaço intermembranoso. E agora pelo citocromo C, esses elétrons são passados para o complexo 4, que agora já tem menos energia nos elétrons, e agora bombeia 2 elétrons. Então repara que para o NADH foram bombeados 10 prótons H+, mas pelo FAD são bombeados apenas 6. E você já sabe que para cada formação de 1 ATP, eu preciso de 4 prótons H+. De novo, 1 para entrar com o fosfato inorgânico pelo carreador de fosfato e 3 para fazer a enzima ATP sintase girar. Então, pelo FADH2, como bombearam 6, eu vou ter a produção de 1,5 ATP. Para poder fazer apenas um resumo da produção final de ATP, a via aeróbia, quando é utilizado glicose ou glicogênio, eu tenho a produção de cerca de 32 ATPs. E agora, quando eu utilizo dos ácidos graxos, o principal para nós, o palmitato, eu vou ter a formação de saldo final, 106 ATPs. Glicose, 32 ATPs, cerca de 32 ATPs, e ácidos graxos, que é a gordura, palmitato, o principal para nós, a nossa discussão aqui, que é um ácido graxo de cadeia longa, eu vou ter a formação, saldo final de 106 ATPs, tá bom? Bom, é importante a gente reconhecer todas essas vias energéticas. Para quê? Para a gente poder entender a resposta fisiológica que nós vamos começar a discutir, seja da aptidão cardiorrespiratória, seja do treinamento resistido, seja para poder tratar um hipertenso, um diabético, um cardiopata, para a gente poder entender o que vai acontecer dentro do organismo, dentro do metabolismo, tá bom? Então, se você ficou com dúvidas nessas vias energéticas, volte o vídeo, tá bom? Entre em contato, que a gente pode tentar solucionar essas dificuldades, tá bom?